Boa noite, eu sou Matheus Falivene, sou professor de processo penal de vocês e agora a gente vai começar a tratar da temática da ação penal. Eu dividi esse tema da ação penal em 3 aulas, tá? Então nós vamos ter nessa primeira aula uma teoria geral e depois mais 2 aulas detalhando daí a ação penal pública, privada, etc. Detalhando também a inicial acusatória, denúncia, queixa, prazos e tudo mais que tem sobre ação penal. Antes de começar o vídeo, antes de vocês assistirem o vídeo, recomendo a leitura aí do artigo 24 ao artigo 62 do Código de Processo Penal, que vão ser os artigos que nós iremos tratar na nossa temática de ação penal. E, além disso, eu vou deixar disponibilizar numa pasta do Google Drive todos os materiais. Ao invés de colocar aqui na descrição do artigo, eu vou abrir uma pasta no Google Drive e colocar todos os materiais lá, acho que é mais fácil. Além disso, quem tiver alguma pergunta, quem tiver alguma dúvida, pode fazer aqui embaixo nas perguntas aqui do YouTube mesmo. E também sugiro que todos assistam, para que eu possa ver que vocês assistiram, porque eu consigo ver quem assistiu, quem não assistiu, quantas visualizações deu no vídeo, e quem assistiu e quem não assistiu, tá? Então assistam, porque eu vi que está dando pouco view nessa sala, tá bom? Então vamos começar a ação penal, primeiro na aula 1, teoria geral da ação penal. Vamos lá, ver se funciona isso aqui. Conteúdo, A gente vai ver o conceito de ação penal, vamos ver as condições genéricas da ação, e depois, nesta aula, a gente vai finalizar vendo as condições específicas da ação penal. Esse tema das condições é um tema, provavelmente, que vocês já viram em direito processual civil, porém, eu vou ajudar aqui a revisar isso e falar os aspectos principais relativos à ação penal. Então, o primeiro tópico que a gente tem, conceito de ação penal. Ação penal, o conceito dela, porque lá, ação penal é o direito público subjetivo de pedir ao Estado juiz a aplicação do direito penal objetivo, o direito penal material, a um caso concreto. Então, o que acontece? A pessoa cometeu um crime. Tá lá, em tese a pessoa está em curso, sei lá, o Florisval matou o Florisberto. Em tese, o Florisval está em curso no artigo 121 do Código Penal. Porém, o que acontece? Não pode aplicar diretamente a pena a ele. Necessário que ele tenha direito de defesa, que ele possa se manifestar. E tudo isso é feito por meio da chamada ação penal. Então, a ação penal é o meio pelo qual se exige que o Estado juiz aplique o direito material, o direito penal, ao caso concreto. Tá? Essa é a ideia de ação penal. Continuando ali no slide. Com efeito, para que o indivíduo possa exercer regularmente seu direito de ação, é preciso que observe, preencha certas condições. E são exatamente essas condições que nós estudaremos em seguida. Então, assim, não basta querer exercer a ação penal. Tem que ser preenchidas determinadas condições, as chamadas condições da ação. E só a partir daí o indivíduo pode exercer a ação penal, o Ministério Público ou o querelante, no caso da ação penal privada, que nós vamos estudar daqui a pouco. Primeiro, condições genéricas da ação. A presença das condições genéricas visa proporcionar o regular exercício do direito de ação. Assim, tais condições funcionam como requisitos para que legitimamente seja possível exigir o provimento jurisdicional do Estado. Ademais, ressalta que a presença dessas condições deve ser examinada pelo juiz no momento do recebimento da inicial acusatória. Caso uma ou várias delas estejam ausentes, será possível a rejeição da inicial penal, da inicial acusatória. Então, o que acontece? O juiz, quando recebe uma ação penal, seja uma denúncia, no caso de ação penal pública, seja uma queixa, no caso de ação penal privada, ele vai avaliar se estão presentes as condições da ação. E se estiverem presentes, o que ele faz? Ele recebe a denúncia ou a queixa. Se estão presentes as condições, ele recebe. Se não estão presentes as condições, ele rejeita a denúncia ou a queixa. Então, a rejeição, nos termos do artigo 395 do Código de Processo Penal, ela ocorre quando não estão presentes os requisitos, as condições da ação. Então, vamos lá. Examinaremos as condições da ação penal, que são a possibilidade jurídica do pedido, o interesse de agir e a legitimidade. Tá? Essas são as condições ditas genéricas da ação penal. Primeiro, possibilidade jurídica do pedido. Primeiro, é imprescindível que aquilo que está sendo pedido, que aquilo que está sendo pedido seja admitido pelo direito objetivo, pelo direito penal. Ou seja,
pedido deve ter amparo na lei. Isso é chamada possibilidade jurídica do pedido. O pedido tem que ser juridicamente possível. Então, por exemplo, eu sou o Ministério Público, eu posso pedir para condenar o réu a pena que está prevista na lei. Eu não posso pedir uma condenação à pena perpétua, uma pena de prisão perpétua, porque ela é vedada pelo nosso ordenamento. Também não posso pedir condenação à pena de morte, salvo se for caso de guerra. Porque a pena de morte é vedada pelo nosso ordenamento, salvo naquelas hipóteses que são casos de guerra declarada. Então, a primeira coisa é que o pedido tem que ser juridicamente possível. Eu não posso fazer um pedido impossível. Não posso fazer um pedido de banimento do cara para a Lua, porque é juridicamente impossível e fisicamente impossível também, porque não tem mais foguete para a Lua. Tá? Então, essa é a questão. Daí, continuando lá. Porque, diante disso, não podemos inferir que se o fato narrado no inicial acusatório for notoriamente atípico, né? Veja, por exemplo, não previsto em lei, como infração penal, não será possível instaurar ação penal por impossibilidade jurídica do pedido. Então tem que ser um pedido juridicamente possível. A questão é que no penal, né, o direito penal, a qual o processo penal instrumentaliza, ele é um direito legalista. Então o pedido que você vai ter vai ser uma condenação nos termos da lei penal. Ponto. Naquela pena que está prevista na lei penal. Nem mais nem menos. Essa é a questão da possibilidade jurídica do pedido. Daí, continuando, segundo elemento, né? Segunda condição genérica da ação penal. É o chamado interesse de agir. Coloquei assim, o interesse de agir implica na verificação de que a pretensão, né? A verificação de e o que, né? A pretensão formulada seja suficiente para satisfazer o interesse contido no direito subjetivo do titular do direito. Então o que acontece? Não basta ser um pedido juridicamente possível, aquela pessoa que está pedindo a ação penal, né, está fazendo a ação penal, ela tem que ter interesse de agir. Ela tem que ter um interesse naquele provimento. Geralmente o interesse é a condenação do acusado. Tá? Mas tem que ver se essa condenação realmente tem interesse ou não. E daí que vem os 3 tipos de interesse. Que é chamado interesse necessidade, o interesse adequação e o interesse utilidade. O primeiro interesse necessidade, né, tem por objetivo identificar se a lide pode ser solucionada extrajudicialmente. Ou seja, se é necessário o uso da via judicial para resolver o conflito. Porque na esfera penal, o interesse necessidade é presumido, pois há vedação à solução extrajudicial dos conflitos penais, diferentemente do que ocorre no processo civil. Então, assim, dificilmente você tem uma solução extrajudicial no penal. Mesmo os acordos, o acordo de não persecução penal, a colaboração premiada, que são formas de acordo no processo penal, elas passam de alguma forma pela via judicial, já que elas demandam homologação pelo juiz. Então, eu não posso fazer um acordo de colaboração premiada, um acordo de não persecução penal e engavetar, por exemplo. Eu tenho que passar ele pelo juiz. É diferentemente do que ocorre no civil. Tá? No processo civil, no direito civil, eu posso chegar, chamar outra parte, fazer um acordo e simplesmente dizer que a ação não vai ser proposta porque o juiz não precisa homologar. Então, no penal, o interesse de necessidade ele sempre existe. Por quê? Para que se aplique uma pena ou para que se execute, se ponha em execução um acordo de não persecução penal ou um acordo de colaboração premiada, é sempre necessária a manifestação judicial. Então, no penal, isso é meio presumido. Depois, a gente tem o chamado interesse adequação. Eu coloquei assim, aqui deve-se fazer uma checagem se há adequação entre o pedido formulado e a proteção jurisdicional, né, desculpa, a prestação, né, proteção é mais a prestação, e a prestação jurisdicional que se pretende alcançar. Continuando, né, será adequado o pedido quando, narrada uma conduta típica, o acusador requerer a condenação do réu de acordo com os parâmetros do tipo incriminador, que estabelece a punição adequada para cada delito. Né? Então, quer dizer, o pedido tem que ser adequado. Tem que ter o interesse tem que estar adequado ao tipo penal, como eu já disse, né? O direito penal é eminentemente legalista, então por isso a adequação vai ser o pedido de condenação nos termos da pena fixada no tipo penal. Eu coloquei, porém advirta-se que o interesse de adequação não possui capital importância no âmbito do processo penal, uma vez que o juiz pode se valer do chamado emendatio libelli,
previsto no artigo 383 do Código de Processo Penal para corrigir eventual falha no tocante à classificação do crime e à pena aplicada ao réu. O que acontece? O 383, o emendatio libelli, significa que o acusado ele não se defende do crime que é imputado a ele. Ele se defende dos fatos que são narrados na denúncia. Tá? Isso é muito importante porque o indivíduo vai se defender dos fatos que são narrados, não do crime que o MP imputou, não do artigo. Tá? Então isso implica que ele se defende da narrativa do fato, não do crime que é imputado. Eu vou explicar isso quando a gente chegar no emendatio libelli, né, no mutatio libelli, que é outra espécie de emenda inicial acusatória, que a gente vai ver quando a gente vê o tema da sentença. Tá? O que acontece? O MP descreve os fatos da denúncia. E esses fatos, a defesa vai trabalhar em cima desses fatos. Pode acontecer que esses fatos não correspondam exatamente ao crime que o MP imputou ao acusado. E mesmo assim, se o acusado tiver feito a defesa em cima desses fatos, o juiz, na hora de aplicar a pena, vai poder corrigir isso, seja geralmente para desclassificar o crime, né? Tornar a pena menor, ou em alguns casos uma pena diferente daquela que foi pedida pelo Ministério Público. Tá? Isso é possível no processo penal e chama emendatio libelli. Aí depois, por fim, a gente tem o chamado interesse e utilidade. Daí coloquei lá, só haverá utilidade quando for possível a realização do jus puniente estatal. Exemplo, quando for viável a aplicação da sanção penal. Se não for possível a punição, a ação será inútil, não haverá o chamado interesse e utilidade. E aqui é o caso dos casos em que o fato já está prescrito. Tá? Se o fato já está prescrito, não tem o Ministério Público interesse e utilidade em oferecer a ação penal. Porque por mais que ela corra e o réu se defenda e tal, no final o juiz vai ter que aplicar a extinção da punibilidade. Então não tem nem interesse para fazer a ação penal, porque já estão prescritos os fatos. Então essa é a ideia do interesse e utilidade. Tem que ser uma pena que possa ser aplicada ao final do curso da ação penal. Daí depois a gente tem a chamada legitimidade. Porque assim, legitimidade, chamada de legitimatio ad causa, diz respeito à pertinência objetiva da ação. Os sujeitos devem ser legitimados para figurar na causa. Assim, a ação deve ser proposta somente pelo sujeito ativo pertinente, apenas contra o legitimado para figurar no polo passivo da causa. Então, o legitimado ativo, né, quem pode propor a ação, em regra, Ministério Público, nos casos de ação penal pública, e a própria vítima ou seus representantes legais, no caso da ação penal privada. E quem pode figurar como, no polo passivo como réu é apenas o acusado da prática criminosa. Né? Como vocês sabem, vocês já viram isso nos princípios do direito penal. O direito penal trabalha com a chamada intranscendibilidade, né? O direito intranscendência ou intranscendibilidade, que é o quê? O direito penal, a pena não pode passar da pessoa do condenado, do acusado condenado. Então isso implica que você não pode acusar na ação penal terceira pessoa que não seja um dos autores do crime. Eu coloquei assim, no polo ativo da ação figura em regra o Ministério Público, já que a maioria das ações penais tem a sua persecução por meio de ações penais públicas. Nas ações privadas, o autor é o próprio ofendido, que é denominado de querelante, que é a pessoa física ou jurídica titular do interesse. Do lado oposto, no polo passivo, né, figura o réu, nas ações penais públicas ou chamado de querelado nas ações penais privadas. Eu coloquei, salientes que a Constituição Federal prevê a possibilidade da responsabilização criminal de pessoa jurídica em detrimento de crime contra a economia popular, contra a ordem econômica e financeira e nas condutas lesivas ao meio ambiente. Então a regra é que o réu, né, o polo passivo, seja pessoa física. Porém, em alguns casos, a Constituição prevê que pessoas jurídicas, empresas, né, podem também ser sujeitos passivos, ser réus em ação penal aqui no Brasil. E o único caso prático que a gente tem atualmente é o caso dos crimes contra o meio ambiente. Então, no caso dos crimes ambientais, você pode ter né, a eventual punição de pessoa jurídica. Daí, por fim, a gente tem um quarto elemento, aí, um quarto requisito genérico da ação, que é típico do processo penal, que é a chamada justa causa. Esse aqui é muito importante para o penal, tá? Ele não existe no civil, não existe no processo civil, apenas no processo penal. Eu coloquei assim,
Para o exercício da ação penal, não basta que o pedido seja juridicamente possível, que a ação seja necessária, adequada e útil e proposta pelo legítimo titular em face do legítimo ofensor. A presença de todos esses requisitos será insuficiente se não existir lastro probatório mínimo quanto à autoria e prova de materialidade do fato, e é isso que dispõe a norma do artigo 395, inciso 3º do Código de Processo Penal. Eu coloquei lá, a justa causa nada mais é do que o fumus comis delicti, ou seja, a identificação de que há elementos probatórios concretos acerca da materialidade do fato delituoso, indícios razoáveis de autoria. É essencial a presença desses elementos para justificar a instauração da ação penal e a movimentação do aparato estatal. Então, o que tem aí? A gente tem o chamado indício de autoria. Então, você tem que ter indício de que aquela pessoa que está sendo acusada foi de fato a autora desse crime. Não precisa ser uma prova robusta, absoluta, mas tem que haver indícios. E depois você tem que ter a materialidade do fato. E a materialidade significa duas coisas. Primeiro, o fato tem que ser típico. Você não tem ação penal de fatos atípicos, de fatos que não são crimes, nem tipicamente crimes. Então, primeiro, o fato tem que ser típico. E segundo, você tem que, se o crime é um crime material, que deixa vestígios, você tem que ter alguma prova da materialidade, que é alguma prova de que o crime de fato ocorreu. Sem isso, você não tem justa causa para ação penal. E o que a defesa pode fazer nesses casos é o chamado trancamento da ação penal. É pedir o chamado trancamento, trancar a ação penal, que se faz, em regra, pela via do habeas corpus, o chamado habeas corpus de trancamento da ação penal. Depois a gente tem condição específica da ação penal, isso aqui é importante, porque é específica da ação penal, é uma condição específica da ação penal que não tem no civil. Justa causa também é específica, mas essa aqui é mais específica ainda. Coloquei lá, para além das condições genéricas anteriormente analisadas, comuns a todas as modalidades de ação, tá? Então toda ação penal tem que ter aquelas condições que a gente viu. Só que tem alguns tipos de ação que tem uma condição a mais, que ela exige uma coisa a mais que não existe no civil, tá? Certas ações existem também as chamadas condições específicas, que são as chamadas condições de procedibilidade. Então esse nome aqui é muito importante, né? Condições de procedibilidade. Essas condições de procedibilidade condicionam o exercício da ação penal e possuem caráter essencialmente processual e dizem respeito à admissibilidade da persecução penal. Então, nas chamadas ações penais públicas condicionadas, né, elas são condicionadas à existência da chamada condição de procedibilidade. Eu coloquei assim, a representação da vítima na ação penal pública condicionada à representação, por exemplo, crime de ameaça, lesão corporal leve, é uma condição de procedibilidade, é uma condição específica, porque sem esta sequer é possível instaurar a ação penal. Então, se eu sofro um crime de ameaça, alguém me ameaça, eu tenho que ir lá, além de fazer o BO, tudo certinho, eu tenho que ir lá e representar contra o acusado, dizendo expressamente que eu quero ver ele processado. Se eu não faço isso num prazo decadencial de 6 meses, que a gente vai estudar daqui a pouco, na próxima aula, o que acontece é que decai o direito de ação penal e o Ministério Público não pode fazer nada, porque não foi cumprida essa condição de procedibilidade. Então, algumas espécies de ação penal têm essa condição específica, que é a chamada condição de procedibilidade. Então, quando você está lendo o Código Penal, por exemplo, está lendo o Código Penal, fala assim, esse crime somente se procede mediante representação. O que o Código Penal está falando? Está falando que esse crime exige uma condição de procedibilidade, que é a chamada representação da vítima. Tá? Então, encerro essa aula de introdução. Muito obrigado. Eu vejo vocês aí na próxima aula, onde a gente vai começar a tratar dos princípios das espécies de ação. Muito obrigado e até mais.